Lídia. O nome dessa pequena região na Anatólia Ocidental é desconhecido por muitos, e ainda assim os lídios, um povo da Anatólia cuja proximidade com o mar Egeu permitiu o livre fluxo de ideias e cultura entre a Lídia e a Grécia Antiga, criaram um reino imensamente poderoso que dominou a Anatólia e os territórios vizinhos no final do século VII e início a meados do século VI a.C. Aliados aos faraós e ao poder da Neo-Assíria, os lídios eram guerreiros e cavaleiros formidáveis. Seus artistas e artesãos, mesclando formas da Anatólia, da Grécia e do Oriente Próximo, criaram cerâmicas, pinturas e trabalhos em metal de grande requinte. Seus reis foram os primeiros a cunhar moedas, revolucionando o comércio com uma inovação que ainda é utilizada hoje. O nome de seu rei mais famoso, Creso, tornou-se sinônimo de riqueza e opulência. No vídeo de hoje, vamos tentar descobrir mais sobre esse povo pouco conhecido e encontrar a resposta para esta pergunta: quem foram os lídios? As origens dos lídios na Idade do Bronze Final são realmente obscuras. Essa obscuridade se deve principalmente à ausência de registros contemporâneos sobre os lídios. Os únicos registros escritos que temos sobre o assunto, principalmente de Heródoto, foram feitos muito tempo depois e frequentemente contêm informações semi-mitológicas ou totalmente mitológicas. Durante a Idade do Bronze Final, o território que mais tarde seria conhecido como Lídia fazia parte de um poder político chamado Sarva, uma confederação frouxa de estados vizinhos, mais conhecida por suas relações frequentemente conflituosas, às vezes amistosas, com o Império Hitita localizado mais a leste. Em particular, a Lídia era composta pelos reinos de Mira e Sahar e Verlan. O que aconteceu com esses reinos após o colapso da Idade do Bronze Final não está claro. No entanto, o que sabemos é que por volta do ano 800 a.C., os lídios parecem ter começado a surgir como uma potência política relativamente unificada. Heródoto descreve duas dinastias, da casa de Atis, um rei cujo filho, Lidus, supostamente deu seu nome ao povo lídio, e os Heráclidas, uma dinastia que, segundo nos contam, governou por 22 gerações até o início do século VII a.C. De modo geral, concorda-se que as descrições de Heródoto sobre as origens dos lídios são de caráter mitológico. No entanto, escavações arqueológicas na capital lídia, Sardes, aparentemente mostram que o local foi ocupado desde pelo menos a Idade do Bronze Tardia. Apesar de seus relatos um tanto fantasiosos, um trecho das histórias de Heródoto sugere de forma intrigante que os lídios estavam intimamente ligados aos etruscos, e que, na verdade, um grupo de refugiados lídios fugindo da fome teria sido o povo original dos etruscos. Mas a fome não deixou de atormentá-los e, na verdade, os afligiu ainda mais. Por fim, seu rei dividiu o povo em dois grupos e fez com que tirassem a sorte, de modo que um grupo deveria permanecer e o outro deixar o país. Ele próprio seria o líder dos que tiraram a sorte para ficar, e seu filho, cujo nome era Tirrenos, lideraria os que partiriam. Então, o grupo que tirou a sorte partiu do país, desceu até Esmirna e construiu navios nos quais carregaram todos os seus bens que podiam ser transportados a bordo e zarparam em busca de sustento e de uma nova terra. Até que, por fim, depois de peregrinarem entre vários povos, chegaram aos Ombrici, onde fundaram cidades e vivem desde então. No entanto, tanto a arqueologia quanto o consenso acadêmico rejeitam essa ideia de uma origem lídia como sendo a histórica, e é mais provável que os etruscos descendam da cultura vilanoviana no norte da Itália por volta do ano 900 a.C. Além disso, estudos genéticos recentes descobriram que as linhagens dos toscanos e dos anatólios ocidentais geralmente parecem ter se separado há cerca de 5.000 a 10.000 anos, o que praticamente exclui a possibilidade de que os lídios tenham sido ancestrais dos etruscos e, consequentemente, dos romanos. Antes de prosseguirmos, vale a pena dedicar um momento para entender onde ficava a terra dos lídios e o território abrangido pelo seu reino. A região que chamamos de Lídia estava localizada na Anatólia Ocidental, na costa do Mar Egeu, onde hoje é o estado moderno da Turquia. Centrada nas férteis planícies do rio Hermo, a Lídia propriamente dita se estendia para o sul quase até as margens do rio Meandro e o Monte Mesogis.
ao norte, até as margens do rio Caicó, e tão a leste quanto a confluência dos rios Meandro e Lico. A leste ficava a região conhecida como Frígia. Ao sul, a Cária. Ao norte, a Mísia. Foi dessa região que os lídios projetaram seu poder, chegando, em seu auge, a controlar praticamente toda a Anatólia Ocidental. Apesar de abranger uma região relativamente pequena, o clima da Lídia variava de forma dramática. A leste ficava a região conhecida como Cataquecalmene, uma vasta planície vulcânica cujo nome significa literalmente a terra queimada devido à sua rocha vulcânica escura. Foi aqui, segundo Estrabão, que Zeus lutou contra o monstruoso gigante Tifão pelo controle do cosmos, derrotando a criatura com raios e lançando-a para o submundo. No leste da Lídia, os invernos eram amargamente frios e cobertos de neve, enquanto os verões eram muito secos. Por outro lado, as regiões costeiras do Egeu na Lídia desfrutavam de invernos amenos e verões quentes. Por isso, foram as planícies fluviais no centro da Lídia que ofereceram as terras mais férteis, o que provavelmente levou os lídios a escolherem esse local para sua capital, Sardes. Toda a Lídia estava situada em uma região de alta atividade sísmica, com falhas ativas. Terremotos, muitas vezes destrutivos, eram comuns. Além das férteis planícies fluviais, a geografia da Lídia oferecia consideráveis recursos minerais. O mármore era extraído nas regiões costeiras, enquanto o solo ao redor de Sardes fornecia quartzo e ouro. Na verdade, o rio Pactolo, que descia do Monte Tmolo, também era uma fonte de ouro. Além disso, a Lídia também era fonte de prata, ferro, cobre e enxofre. É com os últimos dias da dinastia Heráclida e com seu último rei, Candaules, cujo reinado provavelmente chegou ao fim no início do século VII a.C., que nosso conhecimento sobre o reino da Lídia aumenta dramaticamente e a Lídia emerge das profundezas obscuras do semilendário. Exatamente como o primeiro membro da dinastia Mernada, chamado Giges, chegou ao trono da Lídia é desconhecido. Heródoto nos informa que Giges era o guarda-costas do último rei Heráclida. Orgulhoso de sua esposa, que ele afirmava ser a mulher mais bonita do mundo, Candaules insistiu que o relutante Giges se escondesse nos aposentos reais para ver a rainha nua. Quando o envergonhado Giges fugiu após testemunhar a rainha se despir, ela apresentou ao guarda-costas um ultimato: matar o rei e casar-se com ela, ou então ser executado ali mesmo. Escolhendo a primeira opção, Giges mais uma vez se escondeu nos aposentos reais, atacando o adormecido Candaules e apunhalando-o até a morte. Embora tal relato possa ser fantasioso, especialmente por ter sido escrito por Heródoto, ele reflete a aparente realidade de que Giges usurpou o trono de Candaules. Embora, na realidade, isso provavelmente tenha sido alcançado por meio de um golpe, talvez com o apoio de aristocratas carianos. Também vale mencionar que a ascensão de Giges ao poder ocorreu em meio a grandes mudanças geopolíticas na Anatólia Ocidental. No início do século VII a.C., os Cimérios, um povo nômade da estepe eurasiática, invadiram a Anatólia, desestabilizando e eventualmente levando ao colapso do anteriormente dominante reino da Frígia. Para consolidar seu reinado, e provavelmente numa tentativa de evitar agitações civis, Giges fez ricas oferendas de ouro e prata ao oráculo de Delfos. Em troca, o novo rei da Lídia recebeu legitimidade do oráculo e conseguiu estabelecer uma relação com os oráculos de Delfos, que perduraria por toda a dinastia Mernada. No entanto, como observa Heródoto, o oráculo supostamente também declarou que a dinastia de Giges cairia na quinta geração. Uma vez estabelecido no trono, Giges não perdeu tempo em consolidar e expandir seu reino. Olhando para o oeste, ele atacou as cidades de Mileto, Esmirna e Colofão. Embora não tenha conseguido capturar essas cidades, ele estabeleceu a supremacia lídia sobre elas, abrindo-as para o comércio com cidades da Lídia e até concedendo a Mileto o direito de fundar colônias na costa da Anatólia. Colonizadores dessa cidade acabaram fundando a estrategicamente localizada cidade de Abidos.
A expansão lídia foi temporariamente interrompida por incursões cimérias por volta de 665 a.C., que Giges conseguiu repelir com sucesso. Além disso, o vácuo de poder deixado pelo colapso do Reino Frígio e o enfraquecimento da expansão ciméria para o oeste permitiram que Giges expandisse para o norte, subjugando a região do Troad sem grande dificuldade e instalando colonos lídios. Sem dúvida, o rei lídio também estava de olho nas valiosas reservas de ouro da região. A cidade de Írio, considerada a lendária Troia, tornou-se um centro administrativo crucial. O governo de Giges, no entanto, não foi só fogo e fúria, já que ele aparentemente também se mostrou um estadista habilidoso. O rei lídio manteve relações amistosas com as cidades-estado da Cária, cujos governantes podem ter ajudado a chegar ao poder. Ele também conseguiu estabelecer esses laços com as cidades gregas de Cime e Éfeso, chegando até a casar uma de suas filhas com o tirano de Éfeso. Giges também enviou emissários ao rei assírio Assurbanipal e chegou a estabelecer laços com o faraó psamético e, enviando ajuda militar ao faraó egípcio em suas guerras contra rivais locais. O reinado de Giges consolidou a Lídia como uma potência a ser respeitada na Anatólia Ocidental. Esse período chegou a um fim abrupto e violento em 644 a.C., quando os cimérios invadiram novamente, desta vez conseguindo saquear a capital, Sardes, e matar o próprio Giges. A morte de Giges e a ascensão ao trono de seu filho, Ardes, marcaram o início de um período difícil para o reino da Lídia, durante o qual os ataques cimérios representaram, em certos momentos, uma ameaça existencial. O reinado de Ardes começou de forma relativamente otimista. O novo rei conseguiu estabelecer um diálogo político com o poderoso Império Assírio, confirmou a supremacia da Lídia sobre as cidades costeiras junicas ao atacar Mileto e conseguiu sitiar e capturar a cidade de Priene, trazendo-a para o domínio direto da Lídia. Apesar dessas vitórias, a ameaça ciméria mostrou-se constante e acabou decretando o fim do próprio Ardes. Em conjunto com os lícios e os Trebes, uma tribo trácia que cruzou o Bósforo, os cimérios derrotaram mais uma vez os lídios e saquearam a capital, Sardes, em 637 a.C. Apenas a cidadela da cidade conseguiu resistir ao ataque. O saque de Sardes pôs fim ao reinado do rei da Lídia, embora não esteja claro se ele foi morto imediatamente ou deposto por não conseguir defender o reino. A crise ciméria continuou sem trégua durante o infeliz e brevíssimo reinado de Sadiates, filho de Ardes. Pouquíssimo se sabe sobre o reinado de Sadiates, talvez porque tenha sido tão curto. Heródoto relata que ele governou por 12 anos, embora estimativas modernas sugiram que tenha sido mais próximo de 2. Embora Sadiates aparentemente tenha continuado as guerras da Lídia contra a cidade de Mileto, o reino continuou sendo assolado por repetidos ataques cimérios, que minaram a força do reino e, eventualmente, puseram fim ao reinado de Sadiates. Assim como seu pai, não podemos afirmar com certeza se ele foi deposto ou morto em batalha. É com a ascensão do filho de Sadiates, Aliates, ao trono da Lídia que a sorte desse reino mudou drasticamente. A maior mudança geopolítica que possibilitou a ascensão do que podemos considerar como o Império Lídio foi a derrota final dos Cimérios, cujas invasões e ataques repetidos haviam efetivamente subjugado o poder da Lídia desde o reinado de Ardes. Firmando uma aliança com o povo nômade iraniano oriental conhecido como Citas, e agindo com a aprovação dos neo-assírios, Aliates e o rei Citamades conduziram uma série de campanhas contra os Cimérios na Anatólia Central. Exatamente como essas campanhas foram conduzidas não está claro. No entanto, o que é certo é que o poder cimério foi completamente destruído e os nômades foram novamente postos em fuga, provavelmente no início ou meados da década de 620 a.C. Tanto as forças lídias quanto as citas, talvez agindo de forma um pouco coordenada, provocaram o fim dos cimérios. Estrabão afirma que foi Mades quem finalmente os derrotou, enquanto Heródoto atribuiu essa honra a Aliates. De qualquer forma, a derrota dos cimérios deixou Aliates com a oportunidade de expandir uma Lídia ressurgente. Aliates continuou as guerras de seu predecessor contra a cidade de Mileto, finalmente concluindo um tratado de paz que estabeleceu a supremacia da Lídia e garantiu acesso aos mercados da cidade.
As boas relações da Lídia com a cidade de Éfeso foram renovadas com a união de uma das filhas de Aliates com o tirano Efésio Melas, o jovem. Além disso, Aliates continuou a buscar relações amistosas com as cidades-estado carianas ao sul, estabelecendo lentamente a supremacia política da Lídia sobre essa região. A leste, Aliates expandiu seu domínio para as cidades do que antes era a Frígia. Aproveitando os laços culturais estreitos entre as duas regiões, o rei Lídio permitiu que os governantes frígios locais mantivessem o poder como seus vassalos, em troca de tributos regulares e apoio militar. Funcionários diplomáticos lídios certamente estavam presentes nas cortes dos vassalos e algumas cidades, como Górdio, podem até ter tido governadores lídios. Dessa forma, Aliates expandiu a hegemonia política da Lídia sobre quase toda a Anatólia Ocidental, embora isso também tenha sido, sem dúvida, acompanhado por muitos conflitos armados. Com sua posição fortalecida, Aliates mais uma vez fez campanha contra as cidades junicas, conquistando Esmirna por volta do ano 600 a.C. e, posteriormente, a cidade de Colofão, enquanto firmava acordos comerciais com a cidade de Clazomenas. No entanto, a agressiva expansão para o oeste do rei Lídio, que levou as fronteiras do reino até as margens do rio Alis, precipitou um conflito com os medos, recém-fortalecidos, no leste da Anatólia. A guerra estourou em 590 a.C., só terminando em 585 a.C. Segundo Heródoto, um eclipse solar, que foi calculado para ter ocorrido em 28 de maio de 585, interrompeu uma batalha que estava prestes a acontecer entre os lídios e os medos. Um presságio tão ruim supostamente convenceu Aliates e o rei Medo, Ciaxares, a buscar a paz, uma paz que foi selada com uma aliança matrimonial entre o filho de Ciaxares e uma princesa Lídia. Na época da morte de Aliates, ainda naquele ano, a Lídia dominava a Anatólia Ocidental. O rei Lídio, responsável por cunhar as primeiras moedas da história, havia conseguido estabelecer seu reino como uma potência econômica e política. Seu túmulo funerário foi um dos maiores já construídos, com cerca de 360 metros de diâmetro e 61 metros de altura, e ainda pode ser visto hoje. Sob o comando do filho e sucessor de Aliates, o famoso e rico Creso, a Lídia viveu o auge de seu poder. No entanto, durante o que poderia parecer o período mais forte do reino, o poder da Lídia foi subitamente extinto pela força do conquistador rei persa, Ciro, o Grande. Voltaremos à narrativa histórica mais adiante, mas por agora nosso foco é a sociedade e a cultura dos lídios. Além de sabermos que o rei era o chefe do governo da Lídia, temos quase nenhuma informação sobre como o Estado funcionava. A obra política, de Aristóteles, que explica minuciosamente as estruturas governamentais de várias nações, omite completamente a Lídia. As fontes frequentemente descrevem a importância do papel do rei como líder do exército, comandando as forças lídias no campo de batalha. Sem dúvida, o papel do rei como chefe de Estado significava que ele era responsável por manter relações com potências estrangeiras, receber emissários estrangeiros e enviar os seus próprios ao exterior. Os reis lídios também pareciam ter controle sobre a Casa da Moeda Real, um elemento crucial para manter a supremacia política e econômica. O controle da Casa da Moeda na Lídia, uma terra rica em ouro, prata e eletro, explica a reputação lendária de opulência que os reis lídios desfrutavam, especialmente Creso, cujo nome se tornou sinônimo de riqueza extravagante. A presença de abundantes recursos naturais dentro da própria Lídia provavelmente dispensaria qualquer necessidade real de tributação interna, exceto talvez em tempos de guerra ou para grandes projetos de construção, como Heródoto sugere em relação à construção do túmulo de Aliates. Existe, na Lídia, o túmulo de Aliates, pai de Creso, cuja base é feita de grandes pedras e o restante é de terra amontoada. Foi construído pelos homens do mercado, pelos artesãos e pelas prostitutas. Até o meu tempo, ainda restavam 5 pedras angulares colocadas no topo do túmulo, e nelas estava gravado o registro do trabalho feito por cada grupo, e as medições mostraram que a parte das prostitutas foi a maior de todas. Os governantes da Lídia, no entanto, cobravam impostos dos povos sob seu domínio e dos estados tributários em suas fronteiras.
Heródoto nos conta que Creso foi o primeiro a exigir impostos das cidades gregas agrupadas ao longo das margens do Mar Egeu, que na época eram súditas dos lídios. Sem dúvida, também eram cobrados impostos, de alguma forma, sobre o comércio que passava pela Lídia, embora não tenhamos detalhes a respeito disso. A capital lídia, Sardes, era de importância fundamental para o reino, um centro de comércio e poder político, que pode ter sido habitado permanentemente desde o período neolítico. A cidade era enorme, ocupando mais de 100 hectares, e possuía uma forte cidadela situada no topo de uma formação rochosa natural e acidentada que dominava a cidade. Não era apenas a fortaleza, mas também as muralhas da cidade, com 20 metros de espessura, que faziam de Sardes um local defensivo formidável. Um palácio fortificado, uma casa da moeda real e um tesouro davam a Sardes todos os atributos de uma poderosa capital da antiguidade. Os túmulos próximos de Bintep são o local de centenas de montes funerários, conhecidos como túmulos, onde os membros da elite de Sardes foram enterrados. Ao norte havia uma grande seção da cidade que se estendia além das muralhas, completa com áreas industriais, residenciais e comerciais. O assentamento extramuros de Sardes parece ter se estendido até os riachos do rio Pactolo, onde metais preciosos carregados pelo rio eram coletados. A grande maioria dos habitantes de Sardes provavelmente vivia em casas de pedra e tijolos de barro, talvez até com pátios internos. As casas dos ricos aparentemente eram cobertas com telhas, enquanto os moradores mais pobres da cidade usavam argila e palha. A alvenaria talhada em pedra era utilizada para edifícios monumentais, como a Acrópole da cidade. A sociedade lídia, como muitas de suas contemporâneas, era dominada por uma elite aristocrática, proprietários de terras que também participavam de negócios, como a mineração. Abaixo das classes superiores, sabemos da existência de uma classe sacerdotal, comerciantes, artesãos, agricultores, homens livres, servos e escravos. As evidências literárias não fornecem detalhes sobre os escravos lídios. Sugeriu-se que eles provavelmente eram prisioneiros de guerra. Parece que as mulheres lídias de forma alguma eram totalmente marginalizadas e certamente participavam da vida econômica, em especial na indústria têxtil. Heródoto, escrevendo em suas histórias por volta do ano 430 a.C., registra uma informação curiosa e bizarra sobre as mulheres lídias. Todas as filhas do povo comum da Lídia exercem o ofício de prostitutas para juntar dotes, até conseguirem maridos, e elas mesmas se oferecem em casamento. Apesar dessa afirmação intrigante, vale ressaltar que a obra de Heródoto frequentemente está repleta de informações semilendárias e mitológicas, além de simples equívocos. Já foi sugerido que esse trecho de Heródoto pode muito bem ser uma referência à prática da prostituição de templo ou sagrada, um tipo de ato realizado em um contexto religioso como parte de cultos ou rituais. Essa prática de fato existiu, mas estava longe de ser tão comum quanto Heródoto parece sugerir. Heródoto observou que os costumes dos lídios eram muito semelhantes aos dos gregos, o que por si só é uma pista valiosa que nos permite entender como a sociedade lídia pode ter funcionado. Na verdade, embora os lídios não fossem gregos, seus laços geográficos, políticos e econômicos próximos com as cidades gregas faziam com que, sem dúvida, houvesse uma grande troca cultural entre os dois povos, e que eles compartilhassem o que pode ser chamado de um contínuo cultural. Curiosamente, Heródoto afirma que, na verdade, foram os lídios que inventaram muitos dos jogos que os gregos praticavam, como o jogo de ossinhos e a bola, distrações que eles criaram para afastar os efeitos da fome causada por uma longa e persistente escassez de alimentos. Foi então que eles inventaram os jogos de dados, ossinhos e bola, e todas as outras formas de jogos, exceto os dados, cuja invenção os lídios não reivindicam. Então, usando essa descoberta para amenizar a fome, em dias alternados eles jogavam o dia inteiro para não precisarem procurar comida, e no dia seguinte paravam de jogar e comiam. Essa foi a maneira como viveram durante 18 anos. Embora seja um tanto duvidoso que os lídios realmente tenham inventado todos esses jogos, já se sabe, por exemplo, que jogos de dados eram praticados na Mesopotâmia antes da Lídia. A presença de grandes quantidades de dados e ossinhos de terracota encontrados nas escavações em Sardes atesta a popularidade desses jogos entre os lídios. A dieta dos lídios provavelmente diferia muito pouco da dieta mediterrânea contemporânea, sendo o consumo de azeite de oliva algo muito importante.
O vinho também era amplamente consumido, e as encostas do Monte Tmolo eram conhecidas pelas excelentes uvas que produziam. O lídio comum, sem dúvida, sobrevivia com uma dieta composta principalmente de vegetais. Trigo, leite e mel eram comuns, e o pão, portanto, era um alimento básico na dieta do lídio médio. A carne, como na maioria das culturas pré-modernas, era bastante cara e consumida principalmente pelos ricos. No entanto, o peixe, que aparentemente era abundante no rio Ermo e no lago Gídio, era consumido de forma mais ampla. A já mencionada riqueza mineral da Lídia proporcionava ao reino uma considerável prosperidade. Ouro, prata, cobre, ferro e enxofre eram todos extraídos, e o ouro também podia ser encontrado nas águas do rio Pactolo, que descia em direção a Sardes a partir das alturas do Monte Tmolo. O mármore, extraído principalmente nas regiões costeiras da Lídia, era outro recurso precioso que os lídios podiam usar para criar produtos ou então vender no exterior para obter lucro. Foi por meio desses recursos minerais que a Lídia e seus reis enriqueceram, ganhando uma reputação de enorme riqueza. Mesmo depois de o reino da Lídia ter sido conquistado e absorvido pelos persas, a Lídia manteve sua fama de riquezas. Um nobre chamado Pítias, neto de Creso, é descrito pelos súditos do rei persa Xerxes da seguinte forma: Ó rei, este é aquele que deu ao seu pai, Dário, o presente de uma árvore de plátano dourada e uma videira de ouro. Ele é agora o homem mais rico que conhecemos depois de você. Ouro, prata e outra liga natural composta pelos dois, conhecida como elétron, que também podia ser encontrada no rio Pactolo. Foram todos usados para criar a cunhagem de moedas da Lídia por volta do final do século VII a.C., a mais antiga cunhagem metálica já produzida. Na verdade, é provável que tenha sido da Lídia que a prática de cunhar moedas se espalhou para os gregos. O uso de moedas deu aos lídios vantagens distintas em certos tipos de atividade econômica, como o comércio, tornando muito mais fácil facilitar negociações comerciais complexas e de longa distância. Como resultado, o comércio era um elemento crucial da economia da Lídia. A Lídia estava muito bem posicionada para aproveitar o comércio que atravessava o leste-oeste da Anatólia, permitindo tanto que os lídios cobrassem pedágios dos comerciantes que passavam quanto que eles próprios participassem do comércio com grande facilidade. Os portos de Éfeso e Esmirna, assim como a grande cidade de Sardes, tornaram-se importantes centros comerciais de onde mercadorias eram exportadas e importadas. Curiosamente, escavações em Sardes parecem sugerir que a maior parte da atividade comercial era realizada por pequenos negócios e não por grandes conglomerados de comerciantes. Além do comércio e dos metais preciosos, os lídios também se dedicavam à fabricação de uma variedade de produtos. Gado e ovelhas eram criados não apenas para fornecer alimento, mas também couro e lã, que depois eram transformados em diversos tecidos e roupas. Na verdade, os lídios eram aparentemente conhecidos por seus tecelões habilidosos e tintureiros de tecidos. Na mitologia grega, a Lídia Aracné desafiou a deusa Atena para uma competição de tecelagem e foi transformada em uma aranha por sua arrogância, condenada a tecer por toda a eternidade. As roupas de luxo lídias frequentemente eram entrelaçadas com ouro ou incorporavam pequenos enfeites dourados, e vasos lídios retratam figuras vestindo mantos roxos. O prestigiadíssimo corante roxo obtido de caramujos marinhos inventado pelos fenícios pode ter sido posteriormente produzido pelos lídios. Com tamanha abundância de metais preciosos, a metalurgia era amplamente praticada pelos lídios. Foi a grande habilidade dos ouríveis e refinadores lídios, aliada à grande quantidade de ouro encontrada na região, que tornou reis lídios como Creso tão ricos. Na verdade, acredita-se que uma refinaria de ouro escavada em Sardes seja aproximadamente contemporânea de Creso. Óleos e perfumes também eram conhecidos por serem produzidos, tanto para fins cosméticos quanto medicinais. A guerra no Antigo Oriente Próximo, assim como na maioria dos períodos da história, era um acontecimento relativamente comum. Devido à sua posição na Anatólia Ocidental, as técnicas de guerra lídias parecem estar intimamente relacionadas às influências gregas e do Oriente Próximo. No entanto, até que ponto esses elementos militares eram originalmente gregos, ou se foram inventados primeiro na Anatólia ou no Oriente Próximo mais distante, não está claro.
Por exemplo, Heródoto, no livro 1 das Histórias, atribui aos cários, o povo que vivia ao sul dos Lídios, o fato de terem sido os primeiros a colocar cristas em seus capacetes, pintar brasões em seus escudos e equipar esses escudos com alças, todas coisas que associamos mais facilmente aos guerreiros gregos antigos. O núcleo dos exércitos lídios era formado pelo hoplita clássico, soldados fortemente armados e protegidos, equipados com uma lança de cerca de 2,5 metros de comprimento e uma espada curta de 2 gumes para o combate corpo a corpo. Os hoplitas normalmente usavam uma couraça, talvez de couro ou bronze, e um capacete, além de carregar um grande escudo redondo. A lança e o escudo eram utilizados para lutar na famosa falange, uma formação em massa de hoplitas na qual cada soldado entrelaçava seu escudo com o do homem ao lado, formando uma parede impenetrável repleta de lanças afiadas. No entanto, apesar de os hoplitas lídios aparentemente serem equipados de maneira muito semelhante aos seus contemporâneos gregos, há algumas diferenças notáveis. Uma pintura mural lídia do túmulo de Tartárli mostra soldados empunhando espadas curvas distintas, que parecem ser de forma um tanto semelhante à copis grega ou à antiga copis egípcia. Além disso, embora os lídios realmente pareçam ter usado o capacete coríntio utilizado pelos gregos, um capacete recuperado das ruínas de Sardes em 1987 datado de aproximadamente a época da conquista persa da Lídia, em meados do século VI a.C., apresenta uma diferença notável em relação a esse estilo. Esse capacete, com um design de peça craniana e abas laterais para as bochechas, é extremamente incomum para capacetes gregos ou do Oriente Próximo do período pré-romano, e seria mais facilmente associado a capacetes do século II depois de Cristo. No entanto, os lídios eram mais conhecidos por sua cavalaria. Autores gregos frequentemente se referiam às tropas lídias como hiponomoi, ou lutadores a cavalo, e o poeta Basílides chamou o reino de Creso de Lídia domadora de cavalos. Heródoto, ao escrever sobre o reinado de Creso, observou o seguinte, que naquela época, não havia nação na Ásia mais valente ou guerreira do que a Lídia. Era costume deles lutar a cavalo, portando lanças longas, e eram habilidosos no manejo dos cavalos. Além disso, o poeta grego do século VII Mimnermo de Esmirna fez referência às fileiras densas da cavalaria lídia, talvez sugerindo que eles costumavam lutar em formações compactas. O autor romano-macedônio do século II depois de Cristo, Polieno, relatou que os lídios sob o comando do rei Aliates usaram cães de guerra contra os cimérios por volta do ano 600 a.C., no que pode ser o exemplo mais antigo do uso de cães em batalhas. Ele marchou contra eles e ordenou que seus homens levassem para a batalha vários cães grandes e ferozes. Quando os cães foram soltos, atacaram os bárbaros como fariam com uma manada de feras selvagens. Eles feriram muitos deles a ponto de incapacitá-los para o combate e colocaram os outros em fuga. Conhecemos um uso particularmente notável de tecnologia de cerco pelos lídios no cerco de Esmirna e da construção de grandes montes de terra ao lado das muralhas da cidade para atacar as fortificações e obter acesso à cidade, em um estilo muito semelhante às técnicas de cerco assírias. A habilidade de engenharia dos lídios também se estendia a medidas defensivas. As muralhas da capital, Sardes, eram conhecidas por serem imensamente fortes, medindo cerca de 20 metros de espessura. Uma área da guerra em que os lídios aparentemente eram deficientes era a marinha. Tendo se originado no interior e aparentemente só tendo acesso ao mar com a conquista de Priene sob o reinado do rei Giges, a marinha lídia provavelmente era pequena e relativamente fraca. Segundo relatos, a planejada invasão de Creso à cidade de Mitilene, na ilha de Lesbos, foi cancelada diante do poder naval superior da ilha. A arte lídia parece ter sido fortemente influenciada pela arte grega, especialmente nos séculos VII e VI a.C. De fato, já foi sugerido que os motivos orientais entraram na Lídia através da Grécia, e não diretamente do leste da Anatólia. Embora artefatos da Lídia sejam relativamente raros, as cerâmicas sobrevivem em números relativamente altos. A técnica básica para produzir produtos cerâmicos na antiguidade era bastante padrão. No entanto, a cerâmica lídia era de um padrão bastante elevado, com muitas peças apresentando um belo marmoreio colorido.
O estilo da grande maioria das peças é de natureza grega ou anatólica nativa, com algumas variações localizadas. Por exemplo, as ânforas lídias são mais quadradas em comparação com os exemplos gregos contemporâneos, possuem gargalos muito mais largos e eram frequentemente decoradas com linhas onduladas. Foram encontrados suportes para vasos, jarros, ânforas, píchides, pratos com haste, copos, tigelas e lâmpadas, só para citar alguns. A maioria da cerâmica lídia, exceto a chamada cerâmica grosseira, era pintada. Padrões monocromáticos, populares no século VIII a.C., deram lugar ao uso de preto, marrom arroxeado, vermelho e branco, à medida que os oleiros lídios se inspiravam cada vez mais nas obras de seus contemporâneos gregos, cujos produtos certamente eram importados para Sardes. A cerâmica preta sobre vermelho produzida na Lídia frequentemente apresenta padrões concêntricos ao estilo grego, incluindo círculos e semicírculos desenhados com um tipo especial de compasso com vários pincéis pequenos presos a um único cabo de madeira. Embora quase toda a cerâmica lídia tenha derivado de estilos gregos, um tipo distinto de vaso cerâmico conhecido como lidion foi uma invenção lídia, de onde se espalhou para a Grécia. Um lidion era um pequeno vaso cerâmico esférico que ficava sobre um pé alto, frequentemente decorado com listras horizontais e usado para armazenar perfumes, cremes e outros cosméticos. Entre os melhores exemplos da arte lídia estavam peças encontradas em túmulos aristocráticos na região de Guri, próxima ao rio Hermus. Saqueados por ladrões nos anos 60, os tesouros desses incríveis túmulos só foram devolvidos à Turquia na década de 1990, após uma longa batalha judicial. Datando de meados ao final do século VI a.C., esses artefatos exibem influências artísticas gregas, anatólias e persas. Um magnífico jarro de vinho, cujo cabo é estilizado na forma de um menino repousando sobre 2 carneiros e segurando 2 leões acima da cabeça. O que torna esse recipiente ainda mais notável é o seu tamanho. Esse nível de detalhamento foi alcançado em um recipiente que mede pouco mais de 17 centímetros de altura. É também um exemplo fantástico de como a arte lídia mesclava diversas tradições diferentes. A figura e a forma geral do recipiente são tipicamente gregas, mas a presença dos carneiros e leões é certamente mais anatólia ou persa. Nas palavras de Ilknur Özgun, neste recipiente, as tradições grega, Lídia, Aquemênida e Anatólia se fundem de maneira feliz. Outros tesouros encontrados nos túmulos incluem tigelas de prata delicadamente trabalhadas com incrustações de ouro, tigelas de libação com bordas voltadas para fora do tipo que provavelmente eram usadas em simpósios, um prato feito de jaspe, conchas decorativas, um incensário de bronze altamente elaborado e um colar com pingentes em forma de bolota, um motivo popular em joias antigas do Mediterrâneo e do Oriente Próximo. A língua lídia é conhecida principalmente por nós a partir de uma mistura de inscrições em moedas, grafites e algumas inscrições mais longas que sobreviveram dos séculos V e IV a.C., quando os lídios estavam sob o jugo do imperialismo persa. A grande maioria dessas inscrições foi encontrada em Sardes ou em seus arredores, e geralmente são de natureza funerária. Os linguistas têm tido considerável dificuldade em categorizar o lídio. Embora seja claramente uma língua indo-europeia e faça parte da família das línguas anatólias, ela possui uma série de características que estão ausentes em outras línguas anatólias, as quais podem ou não ser explicadas como a preservação de elementos arcaicos da língua no lídio, ou como desenvolvimentos linguísticos exclusivos do lídio. As tentativas de alinhar a língua com línguas hititas tardias ou luvitas mais conhecidas têm sido um tanto inconclusivas e, portanto, a classificação do lídio continua sendo um tema de debate. A descoberta da inscrição bilingue de Sardes em 1917, uma inscrição funerária em lídio e aramaico, foi um momento equivalente ao da Pedra de Roseta para o lídio. Foi esse artefato que permitiu ao orientalista alemão N.O. Littmann decifrar o script lídio em 1916, o que acabou levando à tradução de textos unilingues. O próprio alfabeto lídio está relacionado ao alfabeto grego e, assim como o grego, foi derivado do alfabeto fenício. Na maioria das vezes, espaços eram usados para indicar separação entre as palavras, embora pontos também fossem utilizados.
Curiosamente, as aspas eram representadas por um triângulo, algo que é realmente exclusivo do lídio. Os lídios eram politeístas, adorando um panteão diversificado de deuses e deusas, que refletiam não apenas seu caráter da Anatólia Ocidental, mas também as influências culturais dos povos vizinhos. Os lídios adotaram muitas divindades gregas, colocando-as ao lado de seus próprios deuses e deusas nativos da Anatólia. Da mesma forma, alguns deuses da Anatólia também eram adorados pelos gregos. A adoção de divindades era algo bastante flexível. Creso, por exemplo, era conhecido por ter feito oferendas ao oráculo de Delfos e de Dídima, mas aparentemente não trouxe o deus grego para sua terra natal, já que nenhum templo dedicado a Apolo foi encontrado. Entre o panteão lídio, as deusas são as mais conhecidas para nós. A principal entre elas era Ártemis, a versão lídia da deusa grega Ártemis, que parece ter sido considerada a chefe do panteão. Uma deusa da natureza selvagem e protetora dos mortos, Ártemis também apresenta semelhanças com a deusa mãe frígia, Matar Kubilaia. Seu culto era amplamente difundido e bem documentado, incluindo oferendas feitas a ela por Creso e diversos templos e santuários em Éfeso, Sardes, na área de sepultamento real de Bintep na margem sul do lago Gigia. A filha de Ártemis, Quefalus, era uma deusa do frenesi divino. Foi para ela que o pequeno santuário encontrado no distrito de refinaria de ouro de Sardes foi dedicado. Um belo fantasma de cerca de 400 a.C. encontrado em Sardes exibe a mãe e a filha divinas, acompanhadas por um cervo e um leão. Outra grande deusa de origem anatólica era Cibele ou Chuvava, uma deusa mãe da Anatólia conhecida pelos frígios como Matar Kubilaia. Frequentemente representada como uma figura feminina corpulenta acompanhada por leões, o culto a Cibele se espalhou para o oeste por meio dos colonos gregos na Anatólia, entrando eventualmente no panteão romano como Magna Mater ou Grande Mãe. Curiosamente, autores romanos parecem tê-la reinventado como uma deusa troiana, uma referência às origens lendárias do povo romano e ao herói mitológico Enéas. A deusa conhecida como Core não é atestada durante o período de independência da Lídia, mas estava intimamente associada à Perséfone grega. Sabemos pouco sobre Core, além do fato de que jogos eram realizados em sua homenagem na capital Sardes e que sua imagem era usada nas moedas lídias, celebrando a formação de alianças com cidades vizinhas. Há vários deuses lídios que também são conhecidos por nós. O equivalente lídio do pai dos deuses gregos, Zeus, era conhecido como Luvis ou Leos. Assim como Zeus, Luvis era um deus das tempestades, e também como Zeus, não era o chefe do panteão, nem a divindade mais poderosa. Apesar de não estar claro se existia um santuário dedicado a Luvis em Sardes, muitas referências ao deus das tempestades foram encontradas em fragmentos de cerâmica e moedas. Também é possível que a Lídia fosse considerada o lendário local de nascimento de Luvis. O deus grego Apolo certamente era venerado pelos reis lídios, já que sabemos que Giges, Aliates e Creso enviaram ofertas suntuosas aos santuários do deus em Delfos e Dídima, incluindo um leão feito de ouro. Embora ainda não tenha sido descoberto, acredita-se que a estreita relação dos monarcas lídios com o culto de Apolo certamente significava que havia um santuário considerável em Sardes. Bacchae é a versão lídia de Baco ou Dionísio, o deus do vinho e da celebração. Moedas que o retratam foram encontradas do período romano, embora uma peça mais antiga do século VI pareça mostrar alguns de seus infames sátiros. Hermes também pode ter sido venerado na Lídia, embora isso só seja conhecido por meio de um verso fragmentado do poeta efésio do século VI, Epinax Vermes, estrangulador de cães, companheiro de ladrões, venha me dar uma mão. Hermes certamente era considerado o deus dos ladrões, entre outras coisas. Sacrifícios rituais envolvendo filhotes de cachorro encontrados em escavações em Sardes podem, portanto, ter sido oferendas a Hermes. Entre os lídios, parece ter existido uma série de cargos clericais. A grande maioria desses cargos era composta por sacerdotes e sacerdotisas, conhecidos na língua lídia como cavais, dos quais, sem dúvida, havia um número considerável. Esses sacerdotes serviam aos diversos templos e santuários por toda a Lídia.
Embora não tenhamos informações diretas sobre o uso da adivinhação na religião lídia, a prevalência dessa prática entre os gregos contemporâneos sugere que os sacerdotes lídios provavelmente também a praticavam. Outra área importante em que nosso conhecimento é limitado é o papel do monarca na vida religiosa. Se fosse semelhante a outros exemplos da Anatólia, os reis lídios teriam uma função religiosa fundamental, sendo considerados governantes por vontade dos deuses e atuando como representantes do divino na terra. É bem possível que, assim como os hititas e os reinos helenísticos posteriores, os lídios tenham divinizado seus reis após a morte. Embora conheçamos os nomes de um bom número de divindades adoradas pelos lídios, sabemos muito pouco sobre seus métodos de culto, e em parte dependemos de textos gregos. Achados arqueológicos são mais numerosos para os períodos persa e helenístico, mas muito escassos durante o período de independência da Lídia. No entanto, podemos supor que, assim como muitos povos do Antigo Oriente Próximo e do Mediterrâneo, o culto lídio provavelmente era de natureza cultual, girando em torno da realização de rituais para honrar deuses e deusas. Os rituais variavam em tamanho e grandiosidade, desde ocasiões pessoais até eventos patrocinados pela realeza, mas geralmente tinham como foco principal o sacrifício de oferendas aos deuses. Escavações em Sardes encontraram 26 exemplos do que Grenevalt chamou de oferendas de jantar, enterradas em pequenas covas próximas a residências modestas e datadas do século VI a.C. Elas receberam esse nome porque cada sacrifício incluía um copo, prato, jarro, fato e uma panela de cozinha, ou então um vaso em formato de panela de cozinha. O mais intrigante de tudo é o fato de que essas panelas de cozinha frequentemente continham ossos de filhotes de cachorro desmembrados. Grenevalt sugere que esses sacrifícios podem ter sido feitos à deusa grega Hécate ou alguma versão lídia dela. Hécate era intimamente associada a cães, e sacrifícios de caninos em sua homenagem já foram encontrados na Trácia, em Colofão e em Atenas. Além dos sacrifícios, é provável que os lídios também participassem de festivais religiosos regulares. É bem possível que os festivais lídios incluíssem procissões de sacerdotes em um estilo semelhante ao da religião grega antiga. Banquetes, incluindo dança e bebida, também parecem ter feito parte do culto religioso. Sabemos que os lídios certamente cultuavam em espaços específicos, incluindo grandes templos em cidades como Sardes. Um grande templo de Ártemis encontrado em Sardes, datado do século III a.C., é um exemplo de um local amplo, provavelmente patrocinado pelo Estado. Já nas ruínas de uma refinaria de ouro na mesma cidade, foi escavado um pequeno altar dedicado à deusa Cufava. Após a morte de Aliates, o trono da Lídia passou para seu filho, Creso. Depois de uma breve disputa de sucessão com seu meio-irmão, Pantaleão, o governo de Creso começou de forma sólida. O novo rei iniciou seu reinado conduzindo uma série de campanhas contra as cidades-estado gregas independentes restantes na costa ocidental da Anatólia, trazendo-as para a hegemonia lídia, o que não só resultou em pagamentos de tributo, mas também aumentou a capacidade de comércio e o acesso aos mercados gregos. As relações anteriormente cordiais com Éfeso se deterioraram quando o tirano Efésio Píndar, que na verdade era sobrinho de Creso, apoiou seu meio-irmão, Pantaleão, na disputa de sucessão da Lídia. Por isso, Píndar foi forçado ao exílio, e Éfeso foi anexada pelos lídios. Creso, no entanto, não chegou a anexar as cidades-estado gregas nas ilhas próximas à costa da Anatólia, talvez devido à já mencionada fraqueza da marinha lídia. Em vez disso, foram firmados tratados de amizade. A leste, Creso manteve o controle da Anatólia Central que seu pai havia estabelecido, governando principalmente por meio de vassalos que forneciam tributos e serviço militar. É bem possível que Creso também tenha expandido as conquistas de seu pai. Certamente, o novo rei parece ter incorporado a Cária, cujas cidades-estado antes eram aliadas ou vassalas sob controle direto da Lídia. A localização exata das fronteiras da Lídia, é claro, é bastante difícil de definir. No entanto, é provável que o reino de Creso se estendesse além das margens do rio Alis. Creso também obteve sucesso diplomático. A paz entre os lídios e os medos, estabelecida por Aliates, foi mantida, assim como as relações cordiais anteriores com o reino saíta do Egito.
Também foram estabelecidos laços com o rei neobabilônico Nabonido. Esses sucessos nas relações exteriores não só proporcionaram a Creso apoio político e prestígio, mas também garantiram o livre fluxo do comércio que enriqueceu enormemente a Lídia. Esse comércio certamente contribuiu para as famosas riquezas de Creso, cujo nome se tornou sinônimo de riqueza nas culturas grega e persa. Acredita-se que o rei da Lídia tenha sido o primeiro a emitir moedas de ouro com pureza padronizada, e seus generosos presentes ao oráculo de Delfos, mantendo uma tradição de sua dinastia, assim como a outros templos e santuários, foram registrados por Heródoto. Há muitas oferendas de Creso na Hélade, e não apenas aquelas das quais falei. Há um trípode de ouro em Tebas, na Beócia, que ele dedicou a Apolo de Ismeno. Em Éfeso, há os bois de ouro e a maior parte das colunas, e no templo de Proneia, em Delfos, um escudo de ouro. Todas essas sobreviveram até o meu tempo, mas outras das oferendas foram destruídas. A queda de Creso e a própria queda da Lídia foram provocadas pelo rei persa, Ciro, o Grande. Como parte de suas políticas expansionistas agressivas, Ciro derrubou o rei Medo Astíages, que era cunhado de Creso. O rei da Lídia respondeu indo em auxílio de seu aliado, mas não antes de consultar o oráculo de Delfos, segundo Heródoto. Supostamente, Creso foi informado de que, se fizesse guerra contra os persas, destruiria um grande império. Animado por essa previsão, o rei reuniu suas forças e marchou para o leste, tomando a cidade de Pteria, que pode ter se rebelado contra o domínio da Lídia a pedido de Ciro. Creso saqueou e destruiu a cidade no outono de 547 a.C. Suas forças foram logo depois derrotadas por Ciro na Batalha de Pteria, com combates urbanos intensos acontecendo pelas ruas destruídas da cidade. Ferido, Creso recuou para Sardes em uma decisão que acabou sendo sua ruína. Ciro, agora mais confiante, apesar do início do inverno, decidiu perseguir o exército lídio, alcançando-os em Timbra, nas planícies ao norte de Sardes. Os persas derrotaram completamente as forças de Creso, neutralizando a eficácia da cavalaria lídia com o uso inteligente de camelôs e arqueiros. O que restou do exército lídio fugiu para Sardes, que caiu após um cerco de 14 dias. O que aconteceu com Creso não está claro. Heródoto afirma que ele tentou cometer suicídio queimando-se em uma pira. Outros dizem que ele foi bem tratado por Ciro e mantido como conselheiro. Seja como for, o outrora poderoso reino da Lídia foi subitamente sem cerimônia extinto, nunca mais ressurgindo como uma potência independente. Os domínios de Creso foram incorporados ao Império Persa, e a Lídia tornou-se uma província governada por um sátrapa persa. Com o fim abrupto do poder lídio, o povo da Lídia tornou-se súdito dos persas. Cada vez mais expostos às influências culturais de seus dominadores, a identidade distinta dos lídios sem dúvida foi desaparecendo lentamente até que os lídios foram absorvidos por seus vizinhos. Uma sucessão de impérios e potências governou a terra conhecida como Lídia após a queda do reino. Os persas, Alexandre, o Grande, os Seleucidas, os romanos, o Império Bizantino, o Império Otomano e, agora, nos dias atuais, o moderno Estado da Turquia. Obrigado por assistir. Se você gosta desses vídeos, pode encontrar conteúdo adicional no meu Patreon. Você também pode ter acesso antecipado aos próximos vídeos e acesso a cenas excluídas, ou seja, trechos que eu cortei do vídeo principal.